dia ainda. Graças a Deus. Vamos iniciarmos mais uma aula da Escola Bíblica. Podem esperar lá, a professora já está vindo, tá? Ela foi ali buscar um leite. Um leite fresco. Vamos fechar os nossos olhos então. Vamos levar a Deus em oração. Amanda, por favor. Sentando mesmo? Senhor amado, Jesus maravilhoso, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez na Tua presença, por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui para aprender mais um pouco da Tua palavra, Pai. Venha abençoar a vida de cada um que está aqui presente, pessoas que se esforçaram e acordaram cedo para estar aqui, Senhor, para poder buscar um pouco mais da Sua sabedoria, para poder buscar um pouco mais de entendimento. Venha abrir nosso coração, venha abrir nossa mente, para que possamos, Senhor, ter sabedoria. Venha abençoar a vida do Eric, para que ele possa, Senhor, fazer o Teu melhor, para que ele possa, Senhor, esclarecer as nossas dúvidas, ó Pai. Venha, Senhor, venha usar a vida dele grandiosamente neste ministério, para que ele possa permanecer firme, Senhor, neste ministério, ó Pai. Venha abençoar, ó Pai, a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós falamos já desde o começo, né, sobre duas lições. Hoje nós vamos entrar na terceira. Nós falamos sobre como nos distanciar do pecado, como vencer a tentação. E hoje, o que vocês acham que significa aqueles dois seres ali? Bom, aquele verde não tem cara de ser muito legal. A inveja. Inveja? Hã? Então vamos lá na encarnação. Vai aparecer o pastor do Wesley e nós Ó, eu vou dar zero para quem fizer essa comparação, né? Não zero no final. Era pra você ter organizado bem, nada a ver. Imagina, nada a ver. Ai, meu Deus, o nariz do Danilo não é daquele jeito não, tadinho. Ele não tá aqui pra saber. Então hoje nós vamos falar lidando com a inveja. Abra lá Provérbios 24. Provérbios 24, versículo 1, 2, 19 e 20. O ruim ali não está dando para ver direito, né? Hoje nós vamos. Sei lá, já tem. Do 1 ao 2, do 19 ao 20. Provérbios 24, 1, 2, depois do 19 e o 20. Nós vamos hoje aprender um pouquinho mais sobre a inveja. 1 e 2. Você pode ler, Provérbios 24, 1 e 2. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. 19 e 20. Pode ler. Não se revolte por causa dos maus. Não tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. Graças a Deus. Viu? Na minha tradução, na tradução da minha Bíblia, está assim, 19. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Esquece. Eu 24, estou lendo 19. Mas eu posso ser comigo, não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. Agora o 19 e 20. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. Forte, né? Agora lá Tiago 3, 13 e 17. 13 a 17. Tiago já é um pouquinho mais difícil de achar agora, né? Provérbios é mais. Não, imagina, eu sou fácil. expert nisso. Tiago. Tiago Vou começar do 3. zero de novo. Do Gênesis. Tá pertinho ali de Mateus. É de Gênesis e Apocalipse.
Tiago 3, do 13 ao 17. Tiago, você vai ter que achar. Pega o Apocalipse e vai botando duas páginas. Uma página. Show? Achei o Pedro. 1699. Agora achei. Na igreja, quando eu ia na igreja católica, que falava umas páginas que a Bíblia não era iguais. Tiago 3, diz assim, ó, do 13 ao 17, a verdadeira sabedoria. É isso, pra achar um pouco. Show? 13. Capítulo 3, o quê? 3, lá do 13 ao 17. Tá, todo mundo? Diz assim, ó, existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Nós vamos ver lá o que é inveja. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Das outras vezes eu não fiz porque a tentação já é um negócio assim um pouco mais próprio de cada um. Alguém aqui tem inveja? Por acaso foi essa pergunta que você fez ontem para mim na porta? Não perguntei para você. Falei O que as mulheres mais tinham? É isso? Eu ia falar que com as mulheres, muitas mulheres têm. Não é só as mulheres não, viu? Eu acho que no fundo a gente tem. Quem aqui tem inveja? Que possa dizer inveja de quê? Eu tenho. Ah, mas acho que não é que tem inveja. Eu tenho inveja de um corpo bem bonito. Ai, meu Deus. Ah, sim. Alguém mais? Não, eu não sei se Pode tipo, dizer você assim. tem inveja, Wesley. Assim, às vezes a gente vê assim, ó, né, uma pessoa prosperando e tal, você deseja isso pra você. Você quer ser próspero também, você vê uma coisa legal, você vê um carro, você fala, nossa, um dia eu tenho esse carro. Isso não é inveja, você vê alguém assim, você quer falar, um dia eu, né? Isso é inveja? Eu acho que você desejar ter Eu quero ter um carrão, eu quero ter um casal com você. Já que a pessoa perca o que tem pra você, aí eu acho que já seria. Exatamente, olha lá. Inveja é um sentimento de tristeza perante o que o outro tem e a própria pessoa não tem. Este sentimento gera o desejo de ter exatamente o que a outra pessoa tem. Pode ser tanto coisas materiais como qualidades inerentes ao ser humano. A inveja pode ser definida como uma vontade frustrada de possuir os atributos ou qualidades de um outro ser, pois aquele que deseja tais virtudes é incapaz de alcançá-la, seja pela incompetência e limitação física, seja pela incompetência e limitação intelectual. Aí está a definição de inveja. Ah, sabe, mas a gente não Isso é inveja. Não, não é. Hã? Não é inveja que eu tenho. Não Eu tem? queria ser algo dele mesmo. Então Aí eu batalho, cara, pra não cansar, não. nós vamos definir o que é inveja e para a gente saber como lidar com ela. A inveja é considerada como um gigante que aflige a alma de maneira tão terrível que pode levar o ser humano à prática de ações danosas, tanto ao corpo como à alma. A inveja é tida como uma prova de incapacidade que leva o indivíduo a desejar que ninguém seja melhor do que ele ou que consiga progresso ou melhoria em sua vida. Agora nós vamos passar para os exemplos de inveja. Mais ou menos a ilustração consegue nos dizer um pouquinho sobre o que é inveja.
Inveja é quando você tem algo, quando você conquista algo, quando você alcança alguma coisa, ou quando você tem alguma coisa, e aquela pessoa, ela deseja aquilo que é seu e faz de tudo para que você não tenha mais aquilo. Nós vemos assim, olha, principalmente entre as, não estou dizendo que os homens não tenham, mas principalmente entre as mulheres é mais difundido com relação à questão de roupas, né? Às vezes você vê uma roupa, uma mulher vestida com uma roupa, às vezes você acha bonito e quer ter uma roupa igual. Isso é normal, né? Nós somos providos de desejos. Nós já vimos nas lições passadas que nós temos os nossos desejos, né? Agora, você olhar aquela pessoa, olhar aquele vestido e desejar a ter aquilo de uma forma errada e desejar que aquela pessoa não tenha mais aquilo, aquele vestido, mas cara, não ficou bom para ela, ficou ruim. Vai manchar. Por que não rasga? Olha, tá Vai derrubar cante, Gente, uma vez eu dei isso, velho. deveria rasgar aquilo lá, né? E ficaria ruim em mim. Tá muito bravo, depois ela veio e mostrou tudo. Soltou aqui do vestido, sabe? Que vestido, só. E a inveja, ela não faz mal somente para o invejoso. A inveja, ela faz mal para quem é invejado. É mesmo, faz mesmo. Entenderam? Então, por isso que nós, como cristãos, nós temos que ter um cuidado muito grande com relação a isso daí, porque nós temos que, por mais que nós não tenhamos inveja de outras pessoas ou de outras coisas, mas muitas das vezes nós somos invejados. Nós somos invejados às vezes quando o nosso trabalho está sendo bem feito dentro da igreja, às vezes quando nós prosperamos, quando Deus nos prospera, quando Deus nos dá uma bênção, Então, nós devemos ter um cuidado muito grande com quem falar e com quem contar os nossos projetos ou aquilo que nós alcançamos, exatamente para não passarmos por situações de sermos invejados, Porque o inimigo, ele usa essas artimanhas, ele usa essas formas para tentar nos distanciar daquilo que Deus tem proposto para nós, das bênçãos que nós temos para receber, Então nós temos que ter um cuidado. É mais ou menos ali ilustrando, olha, a moça ali com um vasinho de planta, toda bonitinha, toda, a outra também está com um vasinho de planta. Se você olhar de uma outra forma, só olhar a pessoa você sabe já, né? se você olhar de uma outra forma, ela também tem. O dela é um pouquinho menor, mas o dela também é bonito. Não é feio. Só que ela está desejando o que a outra tem. Só porque o da outra. Exatamente, só que o da outra é diferente. Porque tem coisas que tem a ver. E outra coisa, aquela coisa também, acho que nós falamos na sua igreja. Cada um nasceu com uma coisa, não adianta. Às vezes aquela pessoa nasceu para cantar, a outra morre de inveja porque a outra não é capaz. Mas assim, é o dom que Deus deu para ela, não para você. Exatamente. E na igreja acho que tem muito isso. E fica. Falando assim, diretamente na igreja. E aí, tipo assim, como ela não consegue, ela não tem o dom, também quer que a outra pessoa. Às vezes a gente vai igreja tem que até ter meio ruim nos termos, assim, da criança quando a gente tá, sei lá, sabe quando a gente fica meio ruim, parece que. Parece que é uma opressão. É uma opressão. E às vezes a gente não é nem tão bom que faz, mas os outros têm inveja do jeito. Às vezes não tem nada, mas a pessoa tem inveja, né? Uma vez a mulher olhou pra mim e falou pra mim que na igreja, onde eu ia, tem um monte de pessoas que têm inveja da roupa que usaram, não sei o quê. Eu falei, nossa, mas eu sou mais pobre que. Mas isso nem comprar na casa assim, eu falei, "Vixe, então, coitado." Aí tá, fala. Às vezes a pessoa tem a mesma coisa, as duas pessoas têm as coisas iguais, só que ela assim quer que a outra pessoa não tenha. Não tem. Isso também é. Exatamente. Ou só ela quer ter, né? É outra coisa que é capaz de falar, conseguiu também. Ou só, vamos usar um exemplo. Nós temos aqui vários casos, os dois mais recentes, a Adriana, o Danilo e o Rogério com a Marlene, conquistaram a casa própria, se esforçaram para isso, lutaram para isso, lutaram muito ainda, Eu não tenho a minha casa ainda, pago aluguel. Daí, nossa, como eu gostaria de ter a casa para aluguel. Nossa, aquela casa bonita, aquelas pedras lá na frente, aquela garagem, o lugar ficaria muito bom lá naquela garagem lá, sabe? É esse tipo de coisa assim que nós devemos ter cuidado.
o eu ter inveja deles terem a casa própria, talvez não tire a casa própria deles, mas talvez traga problemas dentro do casamento, não sejam felizes dentro da casa, não tenham paz, não tenham alegria. Entendeu? Então esse é o cuidado que nós devemos ter quando nós conquistamos algo, quando nós atingimos o nosso objetivo, quando nós alcançamos uma determinada bênção. Eu sempre fui ensinado dessa forma e sempre uso desta maneira. Toda vez que nós conseguimos algo assim, de uma determinada importância, nós levamos para que determinadas pessoas orem e quebrem aquele tipo de inveja, sabe? Quando nós conseguimos comprar um carro, quando às vezes a gente consegue comprar uma outra coisa, ou a gente leva algumas pessoas ou trazem para algumas pessoas orarem, ou nós mesmos oramos e quebramos toda e qualquer maldição talvez lançada, quando possa vir a ser lançada na nossa vida através daquele bem. Digo. Porque você não vai aguentar, o produto vai fazer mal para você. Eu cheguei lá, você acredita? Passou mal mesmo. Você acredita que eu não estou conseguindo falar por causa do remédio? Eu tomar 10 dias. Tô te falando. Minha alérgica. Eu tomei 2 injeções, você falar de uma aqui, não estou conseguindo. Tudo isso é talvez você não ter quebrado naquele projeto. Não, mas é que nem eu fiz campanha em casa, fiz campanha para o pessoal abrir a porta com o pé, você não parar em pé, eu pode ser na minha vontade, tá deitado, Tem como nós eliminamos isso? Como que nós eu eliminamos? tô indo trabalhar e volto embora. Eu vou trabalhar e volto embora. Eu não consigo trabalhar. Eu faço lavagem, cada vez que eu faço lavagem. Então, como que nós conseguimos nos desvencilhar dessas coisas? Com oração. Entendeu? Com oração. E com extremo cuidado naquilo que a gente faz e naquilo que a gente tem que ter assim, um radar espiritual muito bem alerta, muito bem, sabe, programado para que você possa ficar atento a essas coisas quando às vezes uma pessoa fala alguma coisa, entendeu? A inveja não é somente pelo olhar, às vezes no dizer alguma coisa você já sente um pouco de inveja. Minha mãe costuma, eu cresci muito falando isso. Minha mãe fez comigo que nem tudo a gente deve falar para as pessoas. Nem tudo, sabe, que os projetos, mesmo que não aconteça, os projetos, nem tudo você deve falar para as pessoas. Exatamente. E as pessoas às vezes na hora absorvem aquilo para ela. E essas pessoas que não sabem falar mal são muito verdade. É isso que eu estava falando, é mais dentro da igreja, obreiro da igreja. Gente, nós É mais triste ainda, né? como uma sociedade, As pessoas devem abençoar uma dos outros. nós temos que ver assim, nós temos que ver de duas formas. Nós temos que ver de duas formas. O que é um conselho, por exemplo, olha, Débora, toma cuidado lá, talvez o produto vai fazer mal para você e tudo mais. Aí é um conselho, estou te dando um conselho. Tá? Agora, talvez a pessoa, não, você não vai aguentar, porque vai fazer mal para você, não sei o quê. Isso talvez aí sim já parte mais para um lado do inveja. Mas nós devemos estar com o nosso radar espiritual completamente alerta com relação a essas coisas, para que a gente não caia nesse tipo de armadilha. Qual que é o desejo? Sempre foi o desejo, desde quando ele foi derrubado lá dos céus e vai ser até ele ser preso do diabo. Qual que é? Matar, roubar e destruir. Entendeu? E qual que é o desejo principal dele? Nos distanciar de Deus. Que através desse distanciamento ele está nos destruindo e nos matando espiritualmente. Entenderam? Então ele usa todas essas artimanhas, e não é somente uma, nós vamos ver no decorrer de todas essas lições que nós vamos estudar, de várias e várias maneiras que ele se apresenta diante de nós, para que nós possamos nos distanciar de Deus. Talvez eu não tenha inveja de você, mas talvez
uma pessoa, uma outra pessoa tem inveja de mim, por exemplo, eu não tenho desejo de invejar ninguém, mas as pessoas me invejando, eu acabo sendo prejudicado por isso. Entenderam? Então nós precisamos estar completamente atentos e começar a orar quebrando esse tipo de maldição lançada contra as nossas vidas, né? Às vezes quando você consegue alcançar um projeto, você consegue realizar um sonho, às vezes você vem aqui todo empolgado aqui na igreja, né? Ah, pastor, quero dar o meu testemunho, né? Quero contar a bênção que eu recebi, né? Isso é importante, até bíblico isso, né? Isso é importante nós honrarmos a Deus com aquilo que nós alcançamos, mas nós também temos que ter um cuidado de nós fecharmos as portas para que a inveja não consiga nos afastar ou não fazer com que nós aproveitamos aquela bênção que alcançamos, né? Como eu citei o exemplo da casa, eu tenho inveja da casa da Marlene ou eu tenho inveja da casa da Adriana, talvez ela não vá vender a casa dela, mas faz com que ela talvez não tenha alegria dentro da casa, né? Faz com que talvez ela tenha problemas no casamento, entendeu? Então a inveja causa tudo isso na vida da pessoa invejada. Entenderam? Conseguiram captar? Olha lá, às vezes a inveja já nasce de uma conversa simples, quando a pessoa conta ter recebido uma grande bênção. O invejoso que ouve fica inquieto e começa a procurar algum meio para desfazer a alegria existente. Outras vezes nasce em uma situação vivenciada por alguém. Por exemplo, isso é muito comum hoje, né? Duas moças sentem simpatia por o mesmo rapaz. Ele escolhe uma delas para se casar, a outra que foi preterida não perde a esperança e por inveja começa a criar situações de dificuldade para o casal. Isso é uma disputa insensata, carnal, porque a inveja está situada entre as obras da carne. Nós vemos isso, nós passamos pela fase da adolescência, namoro, do noivado, do casamento. Quando você estava sozinho, né, até existem algumas coisas no Face para nós saber. Quando você estava sozinho, ninguém te olhava, né? Aí você arruma uma namoradinha ali, começa alguma coisinha ali, aí já um monte de gente lá de olho em você, já tentando, já cai ela também na tentação, tentando te desvencilhar daquilo que você alcançou. E tudo isso por quê? Mas hoje em dia, assim, as meninas, as mulheres preferem os comprometidos, mano. Então, até que a gente vê casos assim, não sei se você já viu na televisão, de pessoas, às vezes assim, jornal que passa, nossa, isso não dá muito, então, nossa, acho que passa muito mais, sabe? Fala assim, a gente às vezes deve estar com problema uma coisa, e eu acho que parece, não sei, pensando. Aí quando eu vim até casal, assim, casado, já tudo assim, aí tipo, uma pessoa tem uma outra mulher que gosta do homem, por exemplo, daí em casa matar até os filhos para se vingar, essas coisas assim. Exatamente. Coisa que acontece até demais, né? Exatamente. Pelo amor, pela coisa do diabo que vem com uma cabeça por cima. Exatamente, a inveja, ela produz. Como aconteceu o primeiro homicídio? A inveja. Aí A inveja. Entendeu? O primeiro homicídio, a primeira morte, vamos dizer assim, entrou no mundo, claro, através lá do pecado de Adão e Eva, mas se concretizou através da inveja. Entendeu? Então, a inveja, esse exemplo que acontece muito hoje, às vezes tem alguma coisa ali, está jogada no campo, ninguém dá valor nenhum. Daí quando você vai lá, limpa, vamos usar um exemplo de um vaso, né? Está jogado lá no cantinho, lá ninguém dá atenção nenhuma para ele, sabe? Daí você vai lá, pega, passa um paninho, limpa, passa uma aguinha lá, coloca lá uma florzinha, faz um vaso super bonito. Daí todo mundo quer, eu não peguei aquele vaso, porque eu não fiz isso. Daí vai despertar a cobiça das outras pessoas, né? Da mesma forma, com relação aos relacionamentos, né? Às vezes você está lá jogado de escanteio lá no grupo de jovens, lá, ninguém olha para você, mas o cara com fome, você está lá com umas piscadinhas assim, pronto. Tenta dar umas piscadinhas assim, ninguém dá bola, umas plaquinhas assim, sabe? Aquelas de neon assim.
umas setas assim apontando assim, aqui, ó, tô aqui. E ninguém dá bola. Daí vai lá o Nunca bem feio. daí vai lá o irmãozinho lá, sabe? Olha assim pra você, nossa, olha que moça bonita, né? Ou olha que rapaz bonito, né? Quem sabe que ela já fica né? Quem sabe? Daí quando acontece, daí todo mundo, nossa, por que, né? As outras são feias, ou os outros são, por que eu não peguei antes, né? Por que eu não tinha visto antes? Né? Então esse é o sentimento de Vou inveja. dizer uma coisa real assim, da minha família, sabe? Meu pai, ele arrumou uma amante. Né? Daí quando minha mãe descobriu, se separou dele, daí ela também não quis ficar mais com ele. Tipo assim, ela descobriu a minha família, ela fez minha mãe separar do meu pai. Daí minha mãe olhou pro meu pai e falou pra ela que agora ela ficasse com ele, já que ela tinha feito o que ela fez, né? Daí ela falou que ela também não queria. Daí quando meu pai ficou sozinho, morreu sozinho, e ela conseguiu destruir a vida do meu pai. Daí já também entra já em algumas outras áreas que a gente vai estudar mais pra frente também, que a gente vai se aprofundar mais nisso daí. Mas é o mesmo sentido. O diabo levanta as pessoas justamente para poder destruir. Para destruir. Conseguem destruir famílias. Aí que está nós mantemos o nosso radar sempre aberto. Para que essas coisas não aconteçam. Porque ele está sempre aqui do nosso lado, aqui, ó, tentando nos desvencilhar de tudo aquilo que possa nos aproximar de Deus. A ideia dele é sempre matar, roubar e destruir. É causar um distanciamento. Porque a nossa luta, eu não tenho que guerrear, eu não tenho que lutar contra o meu irmão. Eu não tenho que lutar contra você, eu não tenho que guerrear contra você. E nem vocês contra mim. Nós temos que guerrear, nós, juntos, em prol de alcançarmos o reino de Deus. Né? Lutar contra o diabo, contra o exército dele. Essa é a nossa luta, essa é a nossa guerra. Entenderam? Abra lá Gálatas 5 e leia lá para nós, por gentileza. Gálatas está ali no Pentateuco, logo depois de Gênesis, Deuteronômio, tem Gálatas. Quero ver isso. Gálatas 5, do 19 ao 21. A pastora já está em cima já, ó. Quem achou eu vou ver. Ai, peraí, senão eu vou ficar por fora do futebol. Gálatas 13? Não, sim. Gálatas 5. Ai, achei, glória a Deus. Todo mundo achou? Leia alguém do 19 ao 21. As Gálatas eu não sei qual. Está lá no final, não está Pronto. Valeu. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, as adorações de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, aos excessos de raiva, a ambição egoísta, a desilusão, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Compreenderam o comecinho e o finalzinho? Citou lá a inveja, não citou? O que vai acontecer com o invejoso? Vai entrar no reino de Deus. Não vai entrar no reino do céu, vai entrar no reino de Deus. Nós vemos aí alguns exemplos aí tá meio ruimzinho ali para ter muita claridade, não dá para entender, para ver direitinho. Mas está vendo o caso que nós citamos lá do casal, olha? O casal lá apaixonados com amor e a outra lá tentando se desfazer de qualquer forma, né? Como já nasce a inveja? A criança Que não tem inveja daquele pirulito que a outra está. Daquele sorvete, daquele brinquedo, daquela boneca, daquele. Ai, nem para, pode fazer tudo que eu pedi. Exatamente, é assim que, como a gente diz aqui no estatuiano, muito lubriguento, né? O que vê, quer ter. Entendeu? Então, aí já começa. Nas crianças, elas têm uma. Eu acho que Você que mostra isso é a televisão, né? Outra coisa que E aparece daí a lá. criança quer, daí chega o amiguinho lá com aquele relógio novo, aquele. Daí começa assim. Na escola, mas assim falando da forma, não, você vai na escola, não sei o quê, falar Na casa do daqui. amigo tem isso, meu amigo tem
já nasce com a gente. Daí, vai de nós como pais, começarmos quando a criança começar a ter uma certa maturidade, nós cortarmos isso para que, quando crescer, não deseje ter aquilo que as outras pessoas têm. Né? Eu quero ter aquele tênis que o Gilmar tem. Eu quero ter aquela blusa que o Juninho tem. Eu quero ter aquele lacinho no cabelo que a Marlene tem. Entendeu? Então, para que a gente não possa, como no caso daqueles dois últimos ali, que estão sendo apunhalados pelas costas. Está vendo? Aquele que é invejado é da mesma forma. Ele vai sentir a dor daquela facada pelas costas. Entendeu? Ele talvez possa não ter feito nada, mas ele tomou uma apunhalada pelas costas dele, ele vai sentir a dor. Então esse é o cuidado que nós devemos ter, sempre estar com o nosso radar ligado, para que a gente não seja apunhalado pelas costas. É sabido que todas as atitudes do ser humano têm início na mente, isto é, no pensamento. A ordem correta dos acontecimentos é: primeiro nós pensamos, certo? Primeiro nós pensamos, depois nós sentimos e depois nós agimos. Então essa é a forma que nós, como seres humanos, assimilamos as coisas. Então primeiro, com relação, também já cai naquele sentido de tentação. Primeiro nós pensamos nela, no pecado. Primeiro nós pensamos no pecado, sentimos o pecado e depois agimos no pecado. Entendeu? Primeiro nós pensamos em algo, nós sentimos aquela coisa, nós temos o desejo de alcançar aquilo lá. Entendeu? Então essa é a reação natural do ser humano. Pensar não é pecado você pensar. O pecado é você desejar. O pecado é você querer algo que não é seu, é você querer alcançar alguma coisa que não te pertence. Nossa cabeça é um turbilhão de pensamentos. Por que nós devemos sempre também, nas nossas orações, pedir perdão pelos pecados que talvez cometemos em pensamentos? Né? Que às vezes nós pensamos alguma coisa que talvez ali começa a querer surgir uma pontinha de pecado ali, e talvez nós, talvez até consigamos repreender num determinado momento, mas às vezes aquilo dali cresce e se torna alguma coisa maior. O que vocês estão dando risada? Ela fez um barulho, eu falei, nossa, ela botou crocante. Vamos lá. A Bíblia oferece inúmeros exemplos de pessoas que invejaram as boas obras dos seus semelhantes. Desde os tempos remotos, tal fato é notado entre os homens. Infelizmente, muitas pessoas cristãs não avaliam o quanto a inveja é prejudicial. O que se entende é que o invejoso, estando insatisfeito com Deus, por não lhe proporcionar aquilo que pretende possuir, volta-se contra alguém que parece ameaçá-lo com o seu sucesso, como alguém que tomou algo que deveria pertencer a ele. Cita um exemplo bíblico aí para mim. Todo mundo já ouviu falar. A Vanessa falou aqui. Ó, não vi. Que era de José, José. Que venderam escravos, né? Por inveja. Aí, o que aconteceu? Por que os irmãos começaram a invejar José? Ele começou a contar o sonho. Porque ele tinha um sonho. Ele tinha um dom, Ele chegava de manhã. Moçada, vem aqui, deixa eu contar o sonho que eu tive. Eu sonhei que tinha 12 feixes, e esses feixes se prostravam diante de mim, não sei o que, de um outro feixe. Então eles começaram a ligar uma coisa a outra. Exatamente, aí que está o cuidado que nós devemos ter em contar os nossos sonhos. Ai, por aí, um pouco aberto assim. É verdade, cara. Eu já fui muito prejudicada na minha vida, muitas vezes por isso. Mas é de mim, assim, de querer contar algo que tá passando na minha vida. E às vezes faz mal, às vezes eu fico aguentando seguro. Mas eu falo, vou contar só pra um, né? Eu conto pra outro.
Aí, Eu peço pra Deus, Senhor, porque às vezes eu me empolgo com as coisas, mas eu quero que todo mundo participe. sabe o que você tem que pedir em suas orações? Domínio próprio. Preciso disso. Domínio próprio. Você sabe, tudo isso eu preciso. Domínio próprio, eu preciso Domínio disso. próprio. Peça isso. A palavra de Deus é bem clara. Tudo quanto perdido descrendo, você vai receber. Entendeu? Então peça com fé e creia que você vai receber e comece a se policiar. Você vai conseguir. De controle. Precisa de uma rédea. De preferência, o controle tenha volume. Emocional. Entendeu? Então, ó, vários exemplos. José foi um cara. O que aconteceu com José? A que ponto os irmãos dele chegaram sobre a inveja? A ponto de querer matar José. Oi? Chegaram a vender ele. A vender. Mas qual o desejo? Aqui nem todos tiveram, mas alguns tiveram desejo de matá-lo. Queriam matar ele. Né? Se não fosse um ou outro lá que falou, não, é nosso irmão, não vamos matar ele também, né? Vamos chegar a tal ponto. Mas teria acontecido. Ih, acabou, está acabando a bateria. Vamos. Um outro exemplo. Tem uma tomada perto? Vamos lá. Vai caminho aí, Ali? Vai para alcançar? Eu acho que não vai dar, hein? Então, continuando a falar sobre José. Os irmãos dele chegaram a um determinado ponto de querer matá-lo. Da mesma forma que aconteceu lá com Caim e Abel. Né? Já foi um caso mais grave. Já chegou ao ponto de querer matá-lo. Então, a pessoa que inveja, a pessoa que tem um sentimento de inveja, ela, se não tomar um determinado cuidado, ela chega a pontos assim, extrapolantes, né? Extrapola o senso de convivência em sociedade. Então, infelizmente nós como cristãos, nós temos que ter, avaliar o quanto a inveja é prejudicial para nós, certo? Alguém quer falar alguma coisa aí? Estou falando muito hoje. O restante ali eu quero ler. Vamos ao próximo. O invejoso está à beira do fracasso porque consente na atuação de Satanás na sua mente. Ele adoece com mais frequência, fica sujeito a crises nervosas que causam outros tantos males, demonstra constante mau humor, nada lhe satisfaz, manifesta sentimento de inferioridade, desconfia das outras pessoas. A inveja deturba o caráter, a inveja é perniciosa, a inveja leva as pessoas às raias da calúnia, da insensatez e da mentira. Conseguiram captar a mensagem? O caráter, todos nós temos o nosso caráter, alguns mais, outros menos, outros talvez nem tenham, mas pelo menos uma pontinha ali tem de caráter. Ou sendo bom ou mal, você tem. Né? Então nós devemos tomar esse cuidado, porque a inveja, o que acontece? Ela muda o nosso caráter. Né? Quando você deseja possuir alguma coisa, quando você quer ter aquilo que não é seu, aquilo que a outra pessoa tem, o que você acaba fazendo? O que a pessoa acaba fazendo? Ela acaba, talvez, mentindo, né? No caso do relacionamento lá, vamos voltar no caso do relacionamento. Aquele casal, vamos lá, vamos dizer assim, olha, vou usar o exemplo dos dois aqui que estão mais recentes, né? Os dois que estão namorando, né? Às vezes, Amanda, você viu aquela mulher que o Gilmar está conversando lá fora ontem na igreja? Nem faz Você isso. viu? Olha. Gilmar, você viu
O que aquele cara lá está montando? Sabe? Começa a colocar. Daí você começa a colocar aquelas pulguinhas elefantes atrás da orelha. Entendeu? Então esse é o cuidado que nós devemos tomar. Então, a pessoa invejosa, ela começa a mudar o caráter. Às vezes a pessoa não é mentirosa, mas começa a mentir. Ou começa a criar, a aumentar a situação. Né? Não é porque você está namorando, não é porque você é casado, que você não possa conversar com as outras pessoas também. Né? Mas aí a pessoa já aumenta. Daí se aquela outra pessoa que está recebendo aquela mensagem, se não tiver um cuidado, se não tiver baseado no Espírito Santo, aquele pulguinho elefante ali, eu vou falar para você, começa a tomar uma proporção gigantesca. Né? Vamos lá. Vários cristãos têm sido vítimas das mentiras do invejoso. O caráter é revelado não só através das ações, mas também através das palavras que são proferidas. Leia lá Mateus 12, 34, só a parte B. Mas esse tranquilão que é. Mateus é mais conhecido. Mateus 12, 34. Só a primeira partezinha aí do versículo. Mateus 24, versículo. Mateus 12, 34. Só a parte B. Parte final. É bem conhecido isso. Ele faz um detalhe, faz uma diferença grande. Mateus 12. Pode ler. Achou? Peraí, todo mundo achou? Para acompanhar aí. É difícil de achar Mateus também. Achei. Show. Só a parte B. Pois, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Nossa, o começo é forte. Fala comigo. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Aí veio o que ele falou, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Tá vendo? Tá vendo porque nós devemos ter cuidado naquilo que nós falamos? Às vezes nós. Víbora e própria víbora. Mas quando a pessoa é invejosa, ela sempre está arrastando também, né? Com certeza. Não prospera, quando você arrasta ela. Ó, a inveja mata o amor, a união, a amizade, carinho, o interesse. É o erro. Ó, aquilo nós já falamos. Qual foi o motivo da morte de Abel? A inveja. Caim. Né? Caim, tomado de inveja, cometeu um homicídio, porque a inveja também trouxe a ira descontrolada. Se você tem uma amizade, por mais que possa ser uma amizade de muitos anos, de muito tempo, se aquela pessoa começa a te invejar, o que acontece? Você se distancia. Né? Você se distancia. Então, a inveja, ela mata tudo aquilo lá: o amor, a união, a amizade, o carinho, o interesse. Né? Talvez a pessoa, por exemplo, voltando novamente ao exemplo do relacionamento, né? Às vezes tem outros meninos bonitinhos na igreja, às vezes tem outras menininhas bonitinhas na igreja, né? Às vezes você acaba perdendo uma bênção olhando para aquilo que não deve, porque aquilo que não é seu, entendeu? Então você perde o interesse em outras coisas, você acaba perdendo, você acaba tirando o foco daquilo que talvez possa ser uma bênção para você, né? Daquilo que talvez possa ser uma bênção para nós. Então nós acabamos nos distanciando de Deus, nos quebrando os nossos laços de relacionamento com Ele e também com as outras pessoas. Aquilo que nós vimos no slide anterior lá, ó. Daí você começa a ficar sozinho, daí começa a ter depressão, as pessoas começam a perceber isso, vai se distanciando cada vez mais, e a pessoa vai ficando cada vez mais isolada, cada vez mais de cantinho lá, né? Então nós vemos aí o exemplo de Caim. Infelizmente, existem crentes
cristãos entregando suas ofertas como Caim, isto é, oferecendo aquilo que lhes sobra. E o pior, quando sobra, compram mais do que aquilo que podem pagar, endividam-se e a primeira atitude é usar o dízimo indevidamente. A consequência é que as bênçãos não chegam para suas finanças, então começa quantos Caíns a gente conhece hoje, a gente vê hoje, né? Quantos Abéis, assim, não tem plural para Abel, né? Quantas pessoas como Abel nós vemos, né, entregar sempre o seu melhor, sempre colocar as primícias nas mãos de Deus, né? E daí alcançam as bênçãos, isso é natural, isso é alguma coisa assim, isso é uma lei de Deus que é algo natural na nossa vida, né? É como nós vemos a lei da semeadura, aquilo que nós plantamos, nós colhemos, né? Se você planta coisas boas, se você semeia coisas boas, se você semeia as suas primícias, você vai ser mais abençoado, né? E também a lei da vida, ela nos diz, ela nos mostra que uns têm mais, outros têm menos, né? Talvez vocês possam, alguns têm um salário melhor, outros talvez tenham um salário menor, outros têm uma facilidade, talvez mesmo com um salário menor, mas administram melhores que os outros, entendeu? Então conseguem coisas maiores. Por que eu ganho 3 mil reais por mês? O Gilmar ganha R$1.000 por mês e ele tem casa, tem carro, e eu não tenho casa, não tenho carro. Porque ele administra melhor os 1.000 do que os meus 3 mil. Entendeu? Então essa é a lógica. Alguns têm mais inteligência do que os outros. Então essa é a lei da vida. Isso é uma coisa natural. Então nós, de forma alguma, devemos invejar aquele que tem mais. Aquilo que a palavra de Deus também sempre nos mostra. Por que são pessoas más? Por que são pessoas que cometem vários tipos de atrocidades e são prósperas? A Bíblia nos ensina que nós não devemos invejar essas pessoas, né? Por que vamos dizer lá, um político lá é corrupto, rouba as pessoas, comete um monte de atrocidade, comete um monte de pecado, comete um monte de adultério, tem carro no ano, tem uma mansão, tem casa na praia, tem não sei o quê, e eu que sou aqui fiel, eu que faço as coisas certinhas, eu que estou todos os dias na igreja, eu que estou fazendo a campanha de jejum de Daniel aqui, estou andando com meu fusquinha, que buzina sozinho, estou andando de bicicleta, vou trabalhar com bicicleta, como marmita fria todo dia no meu trabalho, né? Por que eu sou fiel e Deus não... A Bíblia nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que nós não devemos invejar esse tipo de pessoa. Por quê? Porque o fim delas vai ser... Mas tem que ter sabedoria, né? Porque às vezes é revoltante, né? Você vê que às vezes o ímpio prosperar. Então, assim, eu falo porque, né? Eu já na constatações que me deixaram meio que revoltada. Eu falo assim por mim mesmo. Então, assim, em questão de oração, eu pedi sabedoria para Deus. Porque tem hora que você se revolta. Às vezes você vê aquela pessoa que você sabe que não merece, aquela pessoa que você sabe que é um ímpio. Você vai dar a pessoa prosperando, de repente você rala muito, entendeu? Então você tem que ter sabedoria até para isso, né? Nós devemos entender, nós como cristãos devemos entender o seguinte: aquilo que Deus tem preparado para nós não é prático. Aquilo que Deus tem preparado para nós não é para nós passarmos aqui. Aqui nós estamos de passagem. O que Ele quer para nós é algo muito maior. É viver eternamente do lado dele. É claro que nós devemos buscar sempre as coisas melhores da nossa vida, devemos buscar ter uma casa boa, devemos buscar ter um bom emprego, ter um bom salário, ter um bom sustento na nossa família. É claro que nós devemos buscar isso. Nós como seres humanos, nós somos dotados de sonhos, de desejos. Então nós desejamos essas coisas. E não é o errado, não é você querer alcançar essas coisas. O errado é você usar as formas, dependendo das formas que você vai usar para alcançar essas coisas que você deseja. Então, esse tipo de pessoa, talvez
precisam aqui. E vai morrer lá, vai passar o resto da eternidade que não vai no fogo do inferno. E você talvez viveu aqui na humildade, para trabalhar de fusquinha, para trabalhar de bicicleta, de uma mesa, né, comida fria, né, ou quando tinha comida para, né, graças a Deus, isso está cada vez menor, mas outras pessoas, né, às vezes os nossos pais, quantas vezes foram trabalhar e não tiveram comida, né, passaram o dia inteiro trabalhando, se pesado, talvez não tinham comida, deixavam para os filhos em casa. Quantas pessoas, grandes de nossos pais, quase todas as famílias, a gente vê exemplos dessa forma, entendeu? Só que, com isso, não significa que o nós passarmos isso, nós vamos direto para o céu. E não é dessa forma. Mas nós devemos entender. A Adriana vou comer fubá, por isso tá magrinha assim. Esses bracinhos vindo. Você falou no começo, depois você já disse que já não é uma inveja. Não, eu acho bonito. Eu queria ter um corpinho mais a culpa é minha mesmo, porque eu só como. Agora não vai fumar, né? Agora é churrasco. Agora é tudo. Mas como é da minha mãe que me dá vitamina. Mas nós devemos ser felizes da forma que nós somos. Você é uma pessoa única. Não existe uma outra pessoa igual a você. Ainda bem. Exato, né? Eu sou uma pessoa única. Cada um de nós temos a nossa particularidade. E para uma pessoa, talvez se você fosse diferente, talvez você não teria o Danilo. Se ele estivesse aqui, estaria pro mundo. Talvez você não estaria aqui. Não, sim, eu não sou frustrada. Eu sei, não. Eu só queria ser um pouquinho mais velho. Mas acho que toda gordinha no fundo queria ser um pouquinho mais velho. Eu sou gordinho, Então, viu? Não é uma questão de que eu tenho inveja de quem é magro. Entendeu? Não é essa a minha palavra. Então, a hora que você perguntou, eu falei assim, eu queria ter um corpinho mais magro. Mas nós temos essa consciência. Então, eu tenho a consciência de que eu posso emagrecer, mas eu não faço. Nós temos essa consciência. Gosta das famílias aqui, ó. Não, gosta. Pergunta pra uma mulher gordinha se ela não queria ser mais magra. Eu não queria ser. Mas assim, ó. É isso que eu falo. A única que não tem vontade de ser magrinha. Você vai fazer uma, não tá satisfeito, né? Mas então, é uma coisa que nunca tá satisfeita. Ai, se eu tenho o cabelo cacheado, eu vou fazer chapinha. Se eu tenho o cabelo cacheado, eu quero fazer. Referência do papo. Tô falando. Nós Ai, Deus, eu não vou cobrar. Cabelo, cara, mas tem Eu vou mudar meu namorado, né? Você tá Ai, a minha filha tem um cocô hoje, eu nunca vi. o resto você gosta do seu cabelo também. Eu amo meu cabelo. Então o resto é bom. Ai, eu não gosto do meu pé. Ai, eu não gosto da minha mão. Todo mundo tem que ser gosta. Após que você não for fazer inveja de quem vai cabelo? Não é questão de que você tem inveja de quem é cabelo. Ah, mas ele não seria o Wesley que ficou no cabelo. O Wesley é carequinha. tinha um comecinho que eu cheguei aqui, era magrinho e tinha cabelo. Cheguei aqui com 54 quilos. E um pouquinho de cabelo. 55. Mais vezes. Ganhei de peso e perdi no cabelo. Então, nós devemos, claro que nós devemos ter os nossos projetos, os nossos ideais, mas nós devemos ser felizes da forma como nós somos. Eu sou único, não tem um outro cara igual eu, bonitão, assim, Já é que eu trouxe a tampa. entenderam? Então nós somos únicos, não precisamos, não preciso desejar, tinha meu corpo, né? Ginásio, magrinho lá, né? O Rogério, eu já sei o que você pensou.
consciência. Nós devemos ter a consciência. E eu também sou moça, agora eu também E a você tem importância? Você também está Tá frustrado, meio chorando. Como você cai seu cabelo, você fica bem. Ó, um detalhe, já que você tocou nesse assunto aí, um detalhe importante. Olha, extremamente importante, porque que os casamentos hoje se desfazem? Talvez vivem frustrados. Exatamente. a idade vai O chegando. pastor Cláudio Duarte prega muito sobre isso aí. Né? Você acha que você vai ficar bonitão, sem nenhuma roupinha? Tudo cai. Você tem que amar o que a pessoa é. Perdendo Vai ficar bem firminha, Um senhorzinho uma vez, bem velho, casal de 50 anos, e perguntaram para eles qual era o segredo, eles saíram para ter junto. Daí ele falou que o maior segredo é você gostar de conversar com a pessoa, que é o que você mais vai fazer durante toda a sua vida, conversar. E é isso, né? Exatamente. Às vezes a gente. A fórmula de você escolher uma esposa, de você escolher um marido, qual que é? O que o mundo mais vê? Os atributos físicos. Né? Quando é mais novo, né? Quando é mais velho. Então, é a mulher que tem o poder. Aí depois a mulher tem criança, daí já fica, daí já não liga pra mulher, já vai procurar em outra. Exatamente. Daí, poxa, A mulher tá errada. 10 anos depois, Ele vai não é a mesma ideia. Nós. Diz que tem que amar a pessoa e não o corpo. Exatamente. Isso Porque amor se sente, não se vê. Mas verdade. muito romântico, entenderam? Aí eu já acordei inspirada. A oração da semana. É, eu fiz 6 anos. Eu tô inspirada. Gente, então é isso aí. A gente vai continuar um pouco mais nessa lição na próxima aula. Nós vamos ver. Nós vamos ver na próxima aula o que a Bíblia nos adverte por breve. Vamos concluir, né, sobre essa parte da inveja. Nós vamos começar a próxima lição, que é o orgulho é dar das bênçãos de Deus. Entendeu? Vamos achar um versículo aí para a gente ler?